A educação popular ela é fundamental na construção da agroecologia. Isso porque para a gente ter um sistema que seja agroecológico, sobretudo a gente precisa da interação entre a natureza, entre as pessoas como um todo, né? E a educação popular ela propicia isso quando ela reconhece a sabedoria e a contribuição de todos, né? Então, se a gente for pensar pelo caminho da diversidade que a agroecologia trabalha, a educação popular ela passa a ser a ferramenta para que a gente consiga uma transição agroecológica, justamente por ela propiciar a participação de todos e de todas. Eu comecei a estudar na EFA, foi quando eu tinha 11 anos, né? E antes disso eu não sabia, né, nada disso, não tinha costume com isso, até porque minha família toda, né, mexe com agrotóxico, essas coisas. Então eu não tinha, né, aquela certeza do que era e tal. Aí quando eu entrei na EFA, fui conhecer mais, né, sobre isso, foi tipo uma descoberta muito grande, né? Porque até então eu não sabia, tipo assim, o quanto mal faz, né, o agrotóxico e o que o meio convencional, tipo assim, traz pro meio ambiente, né? E no começo desse ano a gente foi numa propriedade rural aqui de uma agricultora familiar, né? O nome dela é Sônia e ela mexe com essas coisas orgânicas, essas coisas assim. E lá a gente aprendeu bastante coisa, o quanto mal faz o agrotóxico. E eu vi lá a importância, né, de trabalhar com esse meio sustentável, né? Esse meio orgânico. A forma que a gente tem usado para discutir sobre a produção dos alimentos é partindo da própria vivência das pessoas, né? Então, tem se construído diferentes tipos de metodologia que é capaz de fazer isso, né? Só que a discussão mais profunda e que eu acho que é a mais rápida da gente conseguir fazer é quando a gente pega e olha para a propriedade e pergunta, né? O que a gente produz que é para comer e o que a gente está produzindo para atender o mercado. E a partir desse momento que a gente vai discutindo, a gente entra em outras questões, né? Que aquilo que a gente produz para comer, geralmente é coisa que está ligado à ancestralidade, a gente traz a questão de sementes crioulas, tudo mais. E quando a gente olha aquilo que a gente produz para o mercado, é aí que entra a questão dos transgênicos, dos agrotóxicos e até da monocultura também, né? A minha família produz café, a gente produz abacate, banana, mas a gente tem maior cuidado, a gente não joga veneno, a gente não joga nada, porque a gente sabe que provoca. Meu pai, ele usa, tipo assim, capina, ele prefere 1000 vezes pagar companheiro do que jogar Roundup, 1000 vezes, porque sabe que provoca. Eu acho que a gente devia mostrar o jeito que igual a gente faz, pelo uso prático mesmo, sabe? Um grande desafio que eu vejo para a transição agroecológica é a gente conseguir superar a questão dos agrotóxicos. Porque essa é uma questão muito forte que a gente tem no movimento agroecológico, né? A gente constrói alternativas para que a gente vença a demanda do agrotóxico, mas quando a gente está nos nossos espaços de discussões, seja com a juventude do campo, com os agricultores, essa questão acaba aparecendo como se fosse inevitável. Eu tenho, né, um parente meu até, que ele mexe com plantação de abacate. E infelizmente ele não usa nenhum equipamento, um EPI, né? Porque pra ele acha tipo assim, bobagem, besteira. Porque pra ele foi criado daquele jeito. Aí eu acho tipo assim, que se ele, né, olhasse pro outro lado, olhasse pra família dele, olhasse pra saúde dele principalmente, eu acho que mudaria muita coisa, porque o uso excessivo que ele faz, né, nessas plantações é muito exagerado, sabe? E tanto tá prejudicando o solo quanto a saúde dele. O que eu já falo para ele, o que eu aprendi aqui na escola sobre, né, o uso excessivo, eu levo para casa, mas infelizmente nessa parte não é tanto ouvida, né? Aí nem, tipo, chega no assunto, mas tentar a gente tenta, né? Então eu acho que aqui na EFA eu tive esse pensamento, né? Que às vezes a gente tem que olhar o lado da pessoa também. A gente tem que fazer ela seguir o caminho certo, sabe? E indicar, porque a gente quer o bem de todo mundo, né? Querendo ou não, existe pessoas, né, com um pensamento negativo. Mas a gente aqui na escola, a gente quer fazer a diferença, né? Não como eu, mas todo mundo aqui, né, da formação, as pessoas que já formaram aqui, né? Foram embora, né, da escola com esse aprendizado, que a gente tem que estar aqui para fazer a diferença. A gente está aqui, né, para mudar essa realidade.
Que a gente acredita que existe sim uma forma de produzir sem agrotóxico e a gente tem provas concretas disso, mas quando a gente está dialogando com os agricultores familiares, eles colocam diferentes questões, seja relacionada à quantidade de pessoas para executar o trabalho, seja pela dificuldade de acesso ao produto agroecológico e seja também pela dificuldade da questão do tempo para se produzir, né? Então a gente vê que para a gente discutir a questão dos agrotóxicos, a gente tem que discutir inclusive questões de economia. Pelo fato da educação popular dar condições para que as pessoas consigam expressar aquilo que está no coração, aquilo que está sentindo, a gente consegue tocar em questões, por exemplo, como a questão do machismo, né? O que acontece muito, né? Geralmente as meninas, elas pegam e trazem questões do tipo, né? Ah, lá eu só ajudo a trabalhar na roça, né? Ou então, eu trabalho na roça, mas eu não tenho direito à divisão da renda no final do mês. Então a gente acaba discutindo o machismo também, porque que a educação popular privilegia as pessoas que estão participando, né? E quando a gente tem agricultoras, agricultores, né? Quando a gente tem diversidade de pessoas, essa diversidade de ideias, ela também se expressa na discussão e aí não existe uma fronteira, né? Porque a pessoa vai trazer aquilo que lhe toca no coração, as suas dificuldades e a sua vivência de fato. Eu tenho vários sonhos. Quando eu decidi vir para a EFA, eu pensei, nossa, eu amo a agricultura, eu gosto do lugar aqui onde eu moro, meu terreno lá, maravilhoso. Então, eu queria pegar essas práticas que eu estou aprendendo aqui na escola e passar para minha família e mostrar para as pessoas também, apresentar a EFA para as pessoas. Porque a EFA, ela é muito boa para as pessoas saberem disso, entendeu? Porque o aprendizado daqui é maravilhoso, muito bom. Isso me ajudou muito e eu pretendo, se Deus quiser, se eu sair formada da EFA, eu posso fazer uma faculdade, se Deus quiser. Na vida não adianta você querer fazer um trem só porque o outro faz, só porque causa dinheiro. Se não for gosto, não vai para frente. Eu acho que o dom não precisa não, mas o principal é você gostar de alguma coisa. Que aí você se supera, você vai além dos seus limites. Às vezes a pessoa nem entende muito de alguma coisa, mas se ela gosta daquilo, ela vai procurar, vai estar sempre curiosa. Aí ela vai encontrar limitações, sempre vai estar fazendo auto-reflexão, né? Até que ponto a minha capacidade, eu tenho capacidade para isso, né? Aí quando a gente faz essa auto-reflexão, a gente descobre que a gente pode ir além. Lá em casa, meu pai sempre foi sindicalista. Se perguntar a história do sindicato, se parar ele e o João Lima, vocês vão escutar a história que chega a brilhar os olhos, né? Aí eu sempre tive isso dentro de casa. Eu era menino, a reunião da PJR era lá em casa. Aí a gente foi conhecendo mais gente. A gente ia para outra cidade, igual hoje a gente tem muito amigo na Ginho, já fomos para Pernambuco 2 vezes. Aí eu fui me achando no espaço, né? Entendendo que mora na roça. Hoje é uma questão de opção, de escolha, não é obrigação de ninguém. Porque antes tinha essa, né? Você vai ficar na roça porque você não tem acesso à educação, você não pode estudar. Hoje essa realidade é muito diferente. Tanto financeiramente quanto de meio de vida. Hoje quem mora na roça eu acho que é privilegiado. Aí nisso eu fui gostando. Aí depois eu entrei na direção do sindicato enquanto juventude e estava na coordenação enquanto cursinho e enquanto escolinha. Foi aí que eu decidi que a roça era meu lugar mesmo. Porque eu lembro que na época, quando eu formei, eu podia escolher entre ir para o UFV ou ficar na roça. Aí acabou que eu optei, não me arrependo da minha escolha. E hoje, se eu estou na roça, aí, se você falar comigo, eu tenho orgulho de falar que eu tenho as mãos todas rachadas. Se você for conversar comigo, eu acho que 80% do meu assunto vai ser de café ou de porco. Porque hoje as coisas que eu gosto de fazer na roça é isso. E eu não me arrependo, cara. Porque hoje eu vejo que a gente é uma opção mesmo. Então, eu acho que a questão da identidade, da gente se aceitar enquanto jovem da roça, entender que aqui onde a gente mora não é o fim do mundo, que não é um lugar feio, que é o Carnaval da roça, aí, onde bobo, que onde a gente mora a gente tem que dar valor, que a gente nunca deve menosprezar, falar assim, eu vou embora desse lugar que aqui não vale nada.
Não é assim. E sempre foi essa questão da identidade do jovem da roça, de entender as questões políticas, como a gente se inclui socialmente. Eu entendo que na vida tem as classes sociais, tem o pobre, tem o rico e tem uma correlação de força. E onde a gente está? Porque de vez em quando eu vejo as pessoas falar, a gente não pode falar de política, que política é briga, que não sei o quê. Só que se você for prestar atenção, quem tem dinheiro e a parte rica da sociedade sempre esteve, sempre vão estar envolvidos com política. E que a ideia deles é deixar a gente bobado, achar que isso não... que a gente não discuta. Que hoje a maioria dos avanços que a gente teve, tanto na roça, tanto na cidade, foi através da política. Esse projeto, o Forefront, ele foi muito importante porque ele trouxe uma outra dimensão para a gente enquanto agroecologia aqui na Zona da Mata, sabe? Quando começou todo aquele processo da gravação dos vídeos, né? Ele fazia uma provocação da gente ter que fazer uma reflexão um pouco a mais e guardar aquilo para, né, em formato de vídeo. E na medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi percebendo que a gente tinha muita coisa para ser falada e de ser registrado. E isso contribui para a transição agroecológica, justamente no sentido que a gente começou a pensar também que tinha muitas coisas que a gente precisava escrever, fazer anotações, e a partir daí a gente começou a produzir cartilhas também, né? Quer dizer, né, a gente começou a produzir material para registrar sobre o que a gente já tinha feito e a partir daí a gente alçando para o futuro. Então eu vejo que o Forefront ele teve essa função de um processo de educação, sabe? De registrar o que a gente tinha feito e de uma educação para a transição agroecológica. Eu acho que essa foi uma grande contribuição. A primeira coisa, a gente precisa de ir construindo alternativas para a gente se desvincular do mercado de fato, né? Isso inclui a gente construindo redes de economia solidária. Porque quando a gente fala, por exemplo, que a gente precisa de produzir uma grande quantidade de milho num curto período de tempo, a gente está falando que a gente precisa de atender um mercado específico que demanda esse tipo, né? Então, essa é uma alternativa. A gente precisa de construir alternativas que não passam pelo grande mercado, pelo grande capital. Uma outra coisa que a gente precisa fazer cada vez mais é fortalecer a sabedoria, entendendo aquilo que a gente constrói enquanto ciência e tecnologia, né? Que seria a gente produzir cada vez mais EM, as nossas caudas, tudo mais, e fazer com que isso seja tecnologia ao serviço do povo, né? E uma terceira dimensão que eu acho que é fundamental é a gente entender a sacralização da natureza, né? A gente entender que a natureza é sagrada. E a gente construir essa alternativa da nossa vivência, entendendo que a terra ela é mãe, né?